Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil, nosso sexto encontro, onde nós falamos sobre direito das sucessões. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão dos ascendentes, mas é claro, é sempre importante a gente recapitular o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a sucessão dos descendentes. Vimos que os descendentes eles figuram a primeira classe na ordem de vocação hereditária e eles são chamados genericamente, né? São chamados os filhos, netos, bisnetos. Nessa primeira classe a gente vai utilizar aquela regrinha onde são chamados primeiros a suceder os filhos, posteriormente os netos, os bisnetos e assim sucessivamente. Então a regra é que na existência de graus mais próximos serão excluídos os graus mais remotos. Então, o autor da herança, no momento da abertura da sucessão, chamam-se os seus descendentes. Entre os descendentes, chama-se os de graus mais próximos, ou seja, os filhos. Na falta dos filhos, chamam-se os netos. Na falta dos netos, chamam-se os bisnetos, e assim sucessivamente. Essa foi a regrazinha que a gente viu na aula passada. Vimos também a possibilidade da herança por representação, que nós ainda vamos abordar esse tema posteriormente, mas que é possível figurar dentro do mesmo grau, herdeiro filho e herdeiro neto. Esse herdeiro neto iria representar o seu genitor, que seria pré-morto. A herança entre os descendentes, ela poderá ser por cabeça ou por estirpe, como nós vimos. Aí a gente vai trazer novamente aqui um exemplo, só para ficar claro. Seria por cabeça, por exemplo, um pai faleceu, o autor da herança faleceu e é chamado a suceder os seus descendentes filhos, 2 filhos. Esses filhos vão receber a herança por cabeça, certo? Agora, nesse mesmo exemplo, imagine que um desses filhos fosse pré-morto, e esse filho pré-morto tenha deixado mais 2 filhos, ou seja, 2 netos do autor da herança. Então, seria chamado a suceder o filho vivo, por cabeça, e os 2 netos, que iriam receber por estirpe, ou seja, eles iriam assumir a posição do pai e iriam receber a mesma cota hereditária de seu pai pré-morto, certo? Então ela poderia se dar por estirpe ou por cabeça, certo? Bom, nós vimos também na aula passada, falamos sobre a igualdade do direito sucessório dos descendentes, ou seja, pela nossa Constituição atual de 88, pelo Código Civil, aboliu qualquer tipo de desigualdade existente entre os descendentes. Então, a gente viu que anteriormente à Constituição de 88, existia uma distinção com relação ao filho adotado, filho legítimo, o filho que era concedido fora do casamento. Então, existia um regramento diverso do atual. Hoje, pela legislação vigente, pela nossa Constituição, é proibido qualquer distinção, seja filho fora do casamento, seja filho adotivo, né? Todos eles são tratados de forma iguais, certo? Todos têm o mesmo direito sucessório dentro da sucessão, tá bom? Bom, na aula passada também, no encontro passado, nós falamos sobre a concorrência entre esses descendentes e o cônjuge sobrevivente, né? E o cônjuge sobrevivente. Nós vimos que o cônjuge, dentro da primeira classe, é chamado os descendentes, e esses descendentes ele poderá concorrer ou não com o cônjuge sobrevivente. Concorrer ou não, porque a depender do regime de comunhão de bens, o cônjuge sobrevivente será chamado a suceder na herança. Nós vimos que, se por acaso o cônjuge ele vai herdar, no caso do regime de separação convencional de bens, ele vai herdar
pelo regime de comunhão parcial de bens e quando também sobre o regime de participação final dos aquestos. A gente vai observar sempre se há ou não a existência de patrimônio particular do cônjuge, certo? A gente vai lembrar daquela regrazinha também, que quando houver meação não haverá herança. Quando houver herança não vai haver meação. De que forma? A gente vai entender o patrimônio do decújo, certo? Como um patrimônio comum e o patrimônio particular. A depender do regime de comunhão do cônjuge, o cônjuge ele terá direito à meação ou terá direito à herança, certo? A depender do regime de comunhão adotado, como vimos na aula passada, certo? Lembrando que ao cônjuge é reservado uma quarta parte da herança, certo? Uma quarta parte da herança. Então, se o cônjuge sobrevivente ele tiver que concorrer com filhos comuns, certo? Filhos comuns, filhos do cônjuge e do falecido, a ele é reservado uma quarta parte. Então, digamos, o autor da herança faleceu, deixou 5 filhos. É reservado ao cônjuge sobrevivente 1/4 da herança e os outros 3/4 será dividido em partes iguais para os filhos comuns. E caso não existam esses filhos comuns, sejam filhos particulares ou então seja uma situação híbrida, onde nós teremos filhos comuns e filhos particulares, nós vimos que não há a reserva da quarta parte da herança, certo? Ainda na aula passada, no encontro passado, nós falamos sobre a concorrência dos descendentes, aliás, com o companheiro sobrevivente. Nós vimos que houve o STF, ele julgou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que trazia uma distinção com relação aos direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro. Então, foi julgado pelo recurso extraordinário 878-694 a inconstitucionalidade desse artigo. A partir daqui, a gente tem que entender que quando a gente lê o Código Civil e ele fala de cônjuge, a gente tem que interpretar como cônjuge ou companheiro, uma vez que o companheiro tem o mesmo direito sucessório do cônjuge, tá certo? E aí, para a gente poder iniciar o tema de hoje, eu quero abordar 2 situações que não foram mencionadas na aula passada. Primeiro, é possível a concorrência do cônjuge sobrevivente simultaneamente com o companheiro do cônjuge? Imagine só a hipótese de uma determinada pessoa se separou há menos de 2 anos, ou seja, 1 ano de separado, e durante esse período já adquiriu uma união estável, certo? Então, ele se separou de fato da sua esposa e 6 meses depois passou a contrair uma união estável com uma outra pessoa. Se ele falecer, quem terá direito a concorrer? Existe a possibilidade do cônjuge sobrevivente ele concorrer à herança com o companheiro. Então a gente vai ver que existe uma corrente doutrinária seguida por Tartucci, Euclides de Oliveira, entre outros, que defende a possibilidade da concorrência simultânea entre o cônjuge sobrevivente e o companheiro, certo? Do autor da herança. Acontece que aqui a gente vai adotar uma outra parte da doutrina, certo? Eu sou signatário de uma parte da doutrina que não acredita, que vê a impossibilidade dessa concorrência simultânea entre o cônjuge e o companheiro. Por quê? Primeiro, uma vez que nós temos que é levado a efeito a união estável, nós vamos ter praticamente, vai ocorrer o encerramento dos efeitos do casamento, certo? Então, na prática, existe a grande jurisprudência, ela tem esse entendimento, certo? Que
a partir do momento que surge uma união estável, nós vamos ter um encerramento dos efeitos do casamento, independentemente do prazo, se aí está com menos de 2 anos ou não, tá certo? Então, essa é uma corrente ligada à jurisprudência atual e assim, o que a gente entende que seria o mais correto a ser adotado, tá bom? Então, é possível que vocês, se vocês estiverem estudando Tartucci, Euclides de Oliveira, outros doutrinadores, vocês encontrem disposição diferente dessa, tá certo? Mas o viés jurisprudencial me leva a entender que uma corrente mais correta seria a impossibilidade da concorrência simultânea entre o cônjuge sobrevivente e o companheiro, tá bom? Bom, outra questão que nós deixamos de falar foi sobre o direito real de habitação, certo? Vocês lembram do direito real de habitação, lá no direito das coisas, onde é resguardado ao cônjuge sobrevivente, e aqui eu já menciono mais uma vez, cônjuge ou companheiro, o direito real de habitar no imóvel, certo? Comum do casal. Então a gente vai ver lá no caput do artigo 1831 que ele vai tratar sobre esse assunto. O artigo 1831 do Código Civil assegura ao cônjuge supértice, qualquer que seja o regime de bens, e sem prejuízo na participação do que lhe couber na herança, o direito real de habitação relativo a imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquele de natureza a inventariar. Então, olha só, independentemente do regime de comunhão de bens, seja separação obrigatória, seja separação convencional, seja união estável, comunhão parcial de bens, independentemente do regime de comunhão, será reservado ao cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente o direito real de habitar naquele imóvel sem prejuízo ao seu direito de sucessão. Então, imagine só que ele tenha, por disposição legal, direito a um percentual da herança, seja um quarto ou menos, ou não tenha, caberá ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de habitar naquele imóvel, certo? Sem prejuízo dessa cota hereditária, tá bom? Então, o direito real de habitação ele subsiste independentemente do regime de comunhão de bens. Bom, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a sucessão dos ascendentes. Os ascendentes são a segunda classe a ser chamada a suceder. Então, primeiramente, a primeira classe, como nós vimos, são os descendentes, a segunda classe são os ascendentes. Então, somente não havendo herdeiros da classe dos descendentes, os filhos, netos, bisnetos, que são chamados a suceder os ascendentes, em possível concorrência com o cônjuge sobrevivente ou com o companheiro sobrevivente, nos termos do artigo 1836 do Código Civil. Nesse caso, a sucessão orienta-se por 2 princípios. Primeiro, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, certo? Sem distinção de linhas. Havendo igualdade de grau e diversidade de linhas, os ascendentes de linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade os da linha materna. Eu fiz aqui, pessoal, alguns desenhos para poder facilitar a nossa compreensão. Olha só, nesse exemplo aqui, se nós temos o autor da herança, tá certo? Nós temos aqui o autor da herança, o de cujus, ele faleceu e deixou pai e deixou mãe. Caberá, a gente vai ver que nesse caso a gente vai haver a distribuição desse patrimônio em linha, certo? A linha paterna e a linha materna. Então, caberá a linha materna 50% e caberá a linha paterna 50%, certo? Caberá a linha paterna 50%. Então, seria dessa forma a distribuição, certo? Nos termos do artigo 1836 do Código Civil.
Bom, a partir daqui, a gente vai começar a ver a diversidade de formas que poderia se dar essa distribuição da herança com relação aos descendentes, certo? Então, preceitua o artigo 1836 do Código Civil. Na falta de descendentes, são chamados a suceder os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O parágrafo 1º do artigo 1836, ele diz o seguinte: na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Então, olha só. Imagine só o autor da herança, ele tenha deixado um pai e sua mãe, ela já é falecida, certo? Então, pelo parágrafo 1º do artigo 1836, ele vai dizer o seguinte, que havendo o grau mais próximo exclui os mais remotos sem distinção de linha. Então, por haver um pai, um grau mais próximo, um parente de primeiro grau, nós vamos excluir os graus mais remotos, independentemente da linha, certo? Então, observe, nesse caso aqui, nós temos o falecido, que tinha o pai, a mãe era falecida, mas tinha avós. Nesse caso aqui, os avós não herdam, certo? Porque inexiste entre os ascendentes aquele direito de representação. Então, se há um parente de primeiro grau, ou de grau mais próximo do decújo, como assim preferir, mais próximo vivo, nós vamos excluir os graus mais remotos, independentemente de linha. Por quê? Observe, esses avós aqui, eles são da linha materna, mas eles foram excluídos simplesmente por existir um grau mais próximo da linha paterna, tá bom? No artigo 1852, ele vai trazer essa situação, onde vai dizer que não vai caber direito de representação na linha dos descendentes. Ah, professor, mas o que é direito de representação? Nós não vimos, nós abordamos o direito de representação quando a gente viu que um neto poderá ocupar o local do pai, certo? Na herança do seu avô, se o seu pai ele for pré-morto. Mas a gente vai ver depois quais são o regramento do direito de representação. Nesse caso, da descendência entre os ascendentes, não cabe, subsiste o direito de representação. Tá bom? Bom, vamos agora para a hipótese do parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele diz o seguinte: havendo igualdade em graus e diversidade de linhas, os ascendentes da linha paterna herdam a metade e, cabendo a outra linha, a outra metade, a materna. Vamos lá. Olha só, imagine só nesse exemplo, onde nós temos, deixa eu dobrar aqui para facilitar, o autor da herança, que tinha o pai e a mãe, ambos falecidos, e tinha avô paterno, avó paterna, avô materno e avô e avó materna. Nesse caso, são chamados a suceder todos os ascendentes. Vejam, todos estão aqui no mesmo grau, certo? Segundo grau, e todos vão receber a mesma quantidade. Por quê? Isso é a mesma quantidade porque nós vamos compreender 50% da herança na linha paterna e 50% na linha materna. Como aqui o decujus tinha os 4 avós, os 2 da linha paterna e os 2 da linha materna, caberia 25% para cada um desses ascendentes, tá bom? 25% para cada um desses ascendentes. Olha aí se dá para identificar. 25% para a avó, 25% para o avô na linha paterna
25% para o avô e 25% para a avó na linha materna. Poderíamos também, pessoal, ter o seguinte caso. Olhem só, pelo parágrafo 2º. O autor da herança tinha o pai e a mãe, ambos falecidos, tinha um avô, uma avó paterna e tinha aqui avô e avó na linha materna. Caberia 50% da linha paterna para o avô, para a avó paterna, e 50% da linha materna, que seria dividido 25% para o avô e 25% para a avó, certo? Então, pelo parágrafo 2º do artigo 1836, nós vimos que essa distribuição, ela se dará em linhas, certo? Ela se dará em linhas, tá bom? Bom, e agora a gente vai trazer a situação da concorrência dos ascendentes com o cônjuge sobrevivente. Como é que é feito essa concorrência? Como é que é feita essa concorrência? Vamos lá. Bom, diferentemente do que sucede, do que acontece nos casos de concorrência com os descendentes, o cônjuge concorrerá com os ascendentes do falecido, independentemente do regime de bens adotado pelo casal, certo? Então, independentemente se era separação de bens, separação obrigatória, separação convencional, comunhão, enfim, independentemente do regime de comunhão de bens, o cônjuge é chamado a concorrer com os ascendentes, certo? A concorrência do cônjuge com os ascendentes dá-se na proporção estabelecida no artigo 1837. Então vamos ver aqui como é que se dá. Primeiro, é reservado 1/3, certo? 1/3 se concorrer com os pais do falecido. Então, por exemplo, se por acaso o cônjuge estiver concorrendo com o pai e com a mãe do autor da herança, caberá ao cônjuge 1/3. E os outros 2/3 é dividido igualmente entre os ascendentes. Olhem só. Nós temos aqui o autor da herança, o de cujos, certo? E ele deixou o cônjuge e deixou o pai e a mãe. Nessa situação, caberia ao cônjuge 1/3 da herança e caberia 1/3 para o pai e caberia 1/3 para a mãe, tá bom? 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Na falta de um desses cônjuges, na falta de um desses pais, ele concorrendo unicamente com a mãe ou unicamente com o pai, o cônjuge irá receber 50% da herança. Então está aqui. Nós temos aqui o autor da herança concorrendo com o cônjuge sobrevivente e concorrendo com a mãe, apenas um genitor, tendo em vista que o outro genitor era falecido. Então, caberia 50% para a mãe e 50% para o cônjuge sobrevivente. Lembrando que nesse exemplo, independe da existência de avós, certo? Seja da linha materna, seja da linha paterna, uma vez que a existência desse grau mais próximo iria excluir os graus mais remotos, independentemente de linha. E lembrando que não há direito de representação entre os ascendentes, certo? Entre os ascendentes. Que também vai caber a metade se o cônjuge sobrevivente estiver concorrendo com os avós ou qualquer outro grau superior ao primeiro grau. Outro desenho aqui para poder exemplificar. Nós temos aqui, se o cônjuge estiver concorrendo com os ascendentes de primeiro grau, os avós, ou melhor, os pais, ele caberia 50% para o cônjuge e 50% para a mãe ou o pai, o ascendente de primeiro grau. Se ele estiver concorrendo com graus superiores,
ou seja, com os avós, bisavós e sucessivamente, caberia 50% para o cônjuge e 50% para o avô ou avó. Eu ainda fiz esse outro desenho porque imagine só que o autor da herança, ele faleceu e deixou o cônjuge sobrevivente, o pai e a mãe era falecido e ele deixou apenas os seus avós, tanto os avós maternos como os avós paternos. Então nós temos aqui avô, avó na linha paterna, avô, avó na linha materna. Observe, nesse exemplo caberá 50% para o cônjuge sobrevivente e aqui 12,25 avos por cento, certo? Para cada um dos cônjuges sobreviventes, ou melhor, para cada um dos ascendentes. Esses ascendentes seria dividido 25% na linha materna, 25% na linha paterna e 50% para o cônjuge sobrevivente. Importante demais a gente identificar esses percentuais, pessoal, no momento de fazer o inventário e fazer a partilha desses bens. E assim, por incrível que pareça, o que mais me aparece são distribuições, divisão de forma errada, certo? Dessas heranças, divisão de forma errada da herança. Bom, e aí a gente tem que corrigir, devolver as petições, e assim, é importante que a gente tenha essa noção, que a gente faça a interpretação correta de como é que é feita essa divisão, até porque a questão, você tá perdendo tempo, tempo seu em fazer, ter que corrigir, tempo do oficial que tem que analisar, você não vai ser bem visto nos cartórios ou na justiça, certo? Por estar fazendo, tem que estar emendando ou corrigindo petições de inventário de partilha, porque você está fazendo a distribuição de cota-partes de forma errada. Sempre até perdendo tempo para os seus clientes. Bom, pessoal, dando continuidade, nós temos aqui a terceira classe, que é chamada a suceder, que é o cônjuge sobrevivente sozinho, certo? Então, na falta de descendentes, na falta de ascendente, é chamado a suceder o cônjuge sobrevivente. Ele vai receber a totalidade de bens, certo? Vai receber a totalidade de bens. Com relação ao cônjuge sobrevivente, a gente vai trazer algumas características, alguns pontos importantes. Primeiro, lá no artigo 1838, ele vai dizer o seguinte, o caput, ele diz o seguinte: em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, certo? Acontece que somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge supértice se, ao tempo da morte do outro cônjuge, ele não estejam separados de fato ou separados judicialmente há mais de 2 anos, salvo se provar, neste caso, que essa convivência se tornou insuportável sem culpa do cônjuge sobrevivente. Observe, pessoal, quando a gente fala primeiro que essa convivência se tornou insuportável sem culpa do cônjuge sobrevivente, a gente tem que primeiro observar o seguinte: a gente quer dizer que é naquela situação de culpa exclusiva, certo? Do autor da herança, ou sem culpa de ninguém, certo? Ambos convencionaram que era melhor que houvesse a separação, a dissolução do matrimônio. Então imagine só que um casal ele decide que o convívio entre eles se tornou insuportável, decidem cada um viver sua vida, um sai de casa, enfim, mas de forma consensual, certo? Sem conflito, sem que houvesse culpa de ninguém. Nesse caso, não há de se falar em culpa do cônjuge sobrevivente. E se essa separação ocorrer há menos de 2 anos, o cônjuge sobrevivente ele é chamado a suceder, certo?
ele é chamado a suceder. Segundo fato, se houver culpa do cônjuge sobrevivente, mesmo que essa separação ocorra há menos de 2 anos, os demais herdeiros poderão pleitear o afastamento do cônjuge sobrevivente na herança, certo? Alegando exatamente que eles eram separados há um determinado tempo, há menos de 2 anos, há 1 ano, por exemplo, mas essa separação ocorreu por culpa exclusiva do cônjuge sobrevivente, tá bom? Do cônjuge sobrevivente. Ou então ainda, se essa separação de fato tiver ocorrido há mais de 2 anos. Se tem também a situação, pessoal, do falecimento de um desses cônjuges, ele pode ocorrer no curso de um eventual processo de separação consensual, separação litigioso. Se acontecer no curso do processo, certo? Acontecer no curso do processo, essa ação será extinta. Aí a gente vai observar o tempo também para saber se o cônjuge sobrevivente ele vai herdar ou não, chamar ou não a suceder. Isso, quando eu falo separação, é separação ou divórcio, tá certo, pessoal? Porque assim, com o advento da possibilidade do divórcio direto, independentemente do lapso temporal, porque antes você precisava, para separação, 1 ano após o casamento e mais 1 ano para fazer a conversão dessa separação em divórcio, ou então 2 anos para fazer o divórcio direto, certo? Hoje é possível que uma pessoa que se casa um dia e no outro dia já proceda ao divórcio direto. Então, assim, a legislação não excluiu a existência da separação, certo? Mas o que existe, na verdade, é o chamado desuso. Então, normalmente, um casal que vai até um cartório ou que vai pleitear uma ação judicial, ele não vai precisar pleitear uma ação de separação para posteriormente converter essa separação em divórcio. Ela já pode ingressar diretamente com o chamado divórcio direto. Mas existe a possibilidade, certo? Existe a possibilidade de uma ação de separação nos dias atuais, certo? Tanto uma ação de separação nos dias atuais, como a lavratura de escritura pública de separação consensual, certo? E posteriormente, essa separação poderia ser convertida em divórcio, como também poderia haver o restabelecimento do casamento. Tanto pessoal, que é possível a herança nos casos de restabelecimento conjugal, tá bom? Então, o casal que por algum motivo decide se separar, que é o chamado, vamos dar um tempo na nossa relação, certo? Eles vão amadurecer a ideia, se pretendem ou não divorciar, ou se pretendem retornar o seu vínculo conjugal. Então é perfeitamente possível, apesar da possibilidade do divórcio direto, independentemente do prazo de separação, de se pleitear diretamente o divórcio direto, tá bom? Bom, então a gente encerra por aqui o tema sobre a sucessão dos ascendentes e a sucessão do cônjuge sobrevivente ou companheiro, tá certo? Lembrando, no nosso próximo encontro a gente vai tratar sobre a sucessão dos colaterais. Vamos falar sobre a sucessão dos colaterais. Quero agradecer aqui a participação de todos, sempre agradecer por vocês a participação, por mandarem perguntas, as dúvidas. Olhem lá no ACAD Web, foi enviado uma atividadezinha, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar, tanto via ACAD Web como no WhatsApp, que eu vou responder para vocês, tá certo? Então, uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.